Bom dia, gente. Beleza? Bom, continuando o que a gente falou na aula anterior, a gente falou sobre sujeito, certo? A gente falou sobre tipos de sujeito e falta a gente falar sobre um tópico ainda relacionado ao sujeito e dar continuidade a esse grande tema aí que é análise sintática, né? O que que falta a gente falar? Vocês se lembram que lá na aula anterior nós falamos de como encontrar o sujeito, a questão da concordância do sujeito com o verbo e a questão da colocação do sujeito, aquele conceito de ordem direta, que é um conceito que cai muito em vestibular, né? Pedir para a gente colocar uma frase naquela ordem, sujeito, verbo, objeto, certo? E aí depois a gente falou sobre tipos de sujeito, a gente falou sobre sujeito simples, composto, indeterminado e oculto. Tomem cuidado na relação entre indeterminado e oculto, aquilo é um ponto importante para a gente. E ficou faltando a gente falar dos casos em que não há sujeito, né? E aí, nessa aula de hoje, eu queria que a gente falasse então sobre dois pontos. Esses casos de oração em que não há sujeito, esse é um ponto muito importante para a gente, diz respeito a alguns erros de concordância que a gente comete bastante, e já vou emendar o que a gente precisa sobre complementos verbais, tá certo? Então é o seguinte, só para a gente pegar aqui um pouco da aula passada, então eu coloquei aqui a aula anterior e coloquei um meme, né? Nessa aula eu vou basear bastante em memes aqui, porque eu acho que é uma linguagem bastante sintética, cai em vestibular também, né? Meme é um assunto que cai em vestibular e consegue dar conta do que a gente precisa, né? Então tem um meme aqui, que eu acho muito legal, inclusive, que diz assim, o cara liga pro bombeiro: bombeiro, minha casa está pegando fogo. O bombeiro responde: fique calmo, como surgiu o fogo? Na pré-história, não sei direito, mas me ajuda, por favor. Bom, tem uma questão interessante nesse meme aqui sobre subentendidos, né? A gente vai falar sobre isso na aula de interpretação, esse meme vai voltar lá quando isso for aparecer pra gente, tá bom? Mas eu quero que a gente fique atento com o quadrinho do meio. O quadrinho do meio, o bombeiro faz a seguinte pergunta: como surgiu o fogo? Certo? E aí é muito comum esse tipo de questão em que ele pergunta assim: qual é a função sintática do termo em destaque? Aliás, eu estou terminando aqui aquela lista que eu prometi para vocês. Na verdade, eu só não divulguei ainda porque eu quero terminar essa segunda parte aqui sobre sujeito. E aí eu mando essa lista para vocês sobre esse assunto, para vocês verem, inclusive, como é frequente perguntas desse tipo aqui, ó, que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Então ele pergunta: qual é a função sintática do termo em destaque? E aí, primeiro passo da análise sintática, nunca se esqueçam, encontrar o verbo. Então tá aqui, o verbo é surgiu. Pergunta para encontrar o sujeito: quem surgiu ou o que surgiu? Lembrando, isso vai ser muito importante na aula de hoje. O quem ou o que é dito antes do verbo, certo? Então, quem surgiu ou o que surgiu? A resposta a essa pergunta vai ser o sujeito, beleza? E aí, quem surgiu? O fogo. Por que eu trouxe esse exemplo para a gente? Porque aqui a gente tem um sujeito pós-posto. O que isso quer dizer? Um sujeito colocado depois do verbo. É esse tipo de sujeito que cai em provas de vestibular para a gente, né? Apesar de não ser aquela ordem mais comum em que a gente está acostumado a ver sujeito, que é na ordem direta, antes do verbo, depois vem o próprio verbo e depois os complementos, sobre os quais inclusive a gente vai falar hoje, tá certo? Então, vamos falar sobre os casos em que não há sujeito, beleza? Bom, nós vamos tratar então sobre os casos em que não há sujeito. Isso quer dizer que é diferente daquele caso que nós usamos para falar de sujeito indeterminado. Sim? Quando a gente falou de sujeito indeterminado, eu coloquei para vocês assim: roubaram meu carro. Lembra? Nesse caso aqui,
Para encontrar o sujeito, né, nesse caso, em qualquer caso, para encontrar o sujeito, eu vou encontrar o verbo, que no nosso caso aqui é roubaram, e aí eu vou perguntar, quem roubou? E aí a resposta vai ser, eu não sei, mas alguém roubou, concordo? Eu só não sei dizer quem é porque o carro não está mais lá, mas que alguém roubou, beleza? Agora veja, quando eu tenho verbos que indicam fenômenos da natureza, e aí eu já antecipo para vocês que nós vamos tratar de 3 casos que existem de orações sem sujeito, que é diferente de sujeito indeterminado. Olha o nome, indeterminado, quer dizer que há um sujeito, mas eu não sei determinar, não sei apontar quem é, né? Já os casos de oração sem sujeito são aqueles casos em que não existe, né? Então, por exemplo, se eu pego um caso assim, choveu, o caso mais batido de todos, hein? Durante a noite. Primeiro passo da análise sintática é encontrar o verbo, né? Então, o verbo aqui é choveu. Beleza. Aí pergunta para encontrar o sujeito. Quem choveu? Ou o que choveu? Percebam que essas perguntas aqui são incabíveis para esse verbo. Tranquilo? Então, olha bem, é diferente do caso do roubar o meu carro. No caso do roubar o meu carro, eu até consigo fazer a pergunta, mas eu não tenho a resposta, sujeito indeterminado. Quando a pergunta é descabida, que é o que acontece nesse caso aqui, o que eu vou dizer? Não há sujeito. Tranquilo? E aí, o verbo está aqui, ele é um sujeito. Por uma questão óbvia, né? Pensa quando a gente fala uma frase como essa em inglês. A gente usa um sujeito it, certo? Que quando a gente traduz para o português, ele simplesmente desaparece. Ele não tem nem tradução para o português, beleza? Mas aqui, isso vale para todos os verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Vale a pena a gente comentar 2 coisinhas. Primeira, se eu tenho uma frase assim, ó, a chuva caiu com intensidade. Vou abreviar aqui para não cair no vídeo. Vale um asterisco aqui, hein? Alguém pode olhar uma frase como essa e dizer, indica fenômeno da natureza, portanto, não tem sujeito. Não. Tomem cuidado aqui, porque quem é o verbo dessa frase? Caiu. Aí eu vou perguntar, quem ou o que? Pergunta do sujeito é sempre a mesma, né? Quem ou o que caiu com intensidade? Resposta, a chuva. Então, a chuva é o sujeito. Ué, professor, por que nesse caso tem sujeito? Porque nesse caso não é o verbo que indica um fenômeno da natureza. O verbo é cair. Agora aqui o verbo é chover, beleza? Quando o verbo indica um fenômeno da natureza, é o caso que nós estamos tratando aqui de oração sem sujeito. Tá claro? E vale um outro asterisco aqui importante também. Se eu digo assim, choveram notas baixas no simulado. Vamos pegar um exemplo como esse. Eu tenho lá o verbo, certo? Quem é o verbo? Choveram. Beleza. Aí eu vou perguntar, quem choveu? Ou o que choveu? Nesse caso eu tenho resposta. Nesse caso, qual é o algo que choveu? Notas baixas. Então, notas baixas é o sujeito. Tanto é verdade que notas baixas está no plural. Por isso que o choveram está no plural. Vale lá a regrinha de concordância do sujeito, certo? Aí você fala, mas por que nesse caso tem, professor? Porque neste caso, o verbo chover não está sendo usado como fenômeno da natureza, certo? Ele não tem sentido de fenômeno da natureza. Neste caso, o verbo chover foi usado em sentido metafórico. Então, as regras para ele aqui são completamente outras. Tranquilo? E vale uma segunda coisa para a gente comentar aqui. Eu vou até colocar de outra cor. Percebam que nesse caso aqui, eu tenho um sujeito. O sujeito está no plural. Tranquilo? Portanto, o verbo ficou no plural. Regrinha básica de concordância. Professor, como fica a concordância quando não tem sujeito?
Isso é importantíssimo, hein? Quando não tem sujeito, concordo que não tem com quem o verbo concordar. Beleza? Logo, o verbo, em todos os casos que a gente vai comentar aqui, vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. É uma forma fixa. Então vocês podem ver, quando a gente usa o verbo chover com ideia de fenômeno da natureza, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Beleza? Então eu falo, qualquer fenômeno da natureza, né? Eu falo assim, ventou muito. Não falo ventamos, não faz sentido usar a primeira pessoa, né? A não ser que eu esteja usando, obviamente, no sentido metafórico, né? Eu falo, anoiteceu às 8 horas. Anoiteceu, terceira pessoa, como se fosse um ele, né? Apesar de não colocar nenhum sujeito ali, porque o sujeito é inexistente. Eu não uso anoitecestes, porque não existe na segunda pessoa. Tranquilo? Vamos para o segundo caso de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Bom, o segundo caso é bem facinho também. O terceiro caso que a gente vai chegar é o mais importante, tá? Então, o segundo caso são os verbos fazer e haver, quando eles têm sentido de tempo transcorrido, né? O que isso quer dizer? Uma frase desse tipo aqui, ó. Faz um ano que ele partiu. Certo? Tomem cuidado com essa frase aqui, porque eu tenho dois verbos, certo? Eu tenho partiu, que tem um sujeito muito óbvio, né? Vou perguntar quem partiu? Ele. Sujeito. Beleza? E tenho esse outro verbo aqui, que é o nosso problema, que é o faz. Nesse caso aqui, o verbo fazer não está sendo usado daquela maneira que a gente está acostumado a ver ele sendo usado, né? No sentido de eu fiz um bolo, né? Aí o sujeito eu, simples, não é o sujeito, não é o verbo fazer no sentido de realizar uma ação. Aqui ele foi utilizado para mostrar a ideia de tempo transcorrido, de tempo que passou, né? Então, quando isso acontece, nesse caso o tempo que passou aqui foi um ano, beleza? O que a gente vai dizer sobre os sujeitos dele? Sujeito inexistente. Cuidado, não confundam as palavras sujeito inexistente com sujeito indeterminado, né? Inexistente não existe. Por isso que eu nem usei lá no título da aula sujeito inexistente, para a gente não ter essa confusão. Eu coloquei lá como oração sem sujeito. Quer dizer a mesma coisa, tá bom? Inexistente não é um tipo de sujeito, tá bom? Você fala, professor, tá, e daí? Porque qual que é a importância de saber que não tem sujeito num caso como esse? Aqui a gente está tocando num ponto que cai muito, muito, muito em vestibular, que é o seguinte. É um erro muito comum as pessoas fazerem assim. Já fazem 2 anos que ele partiu. Essa oração aqui, essa frase, do jeito que ela está escrita, está errada. Por quê? Porque a pessoa ela tentou fazer a concordância do verbo fazer com esse tempo aqui, não é? Esse 1 ano ou esse 2 anos. Então a pessoa pensou assim: 1 ano está no singular, então o verbo fazer fica no singular. 2 anos está no plural, então o verbo fazer fica no plural, certo? Errado. Por que errado? Porque esse trecho aqui, 2 anos, ou esse trecho aqui, 1 ano, não é sujeito. Concordam? Eu só vou fazer concordância com o sujeito. E quando não tem sujeito, que é esse caso aqui, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Se esse verbo fazem aqui não tem sujeito, concordam? Se ele não tem sujeito, não tem com quem ele concordar. Como é que eu corrijo isso daqui? Singular. Então, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 100 anos, sempre no singular, porque ele não tem sujeito que obriga a gente a colocá-lo no plural. Beleza? E o último caso que nos interessa de oração sem sujeito é esse daqui, verbo haver como verbo principal. Vamos primeiro lembrar o que é verbo principal, né? Todo verbo ou é auxiliar, vamos escrever aqui, ó, ou é auxiliar ou é principal. O que é um verbo auxiliar? Um verbo auxiliar é quando ele é o primeiro verbo de uma locução verbal.
que é isso? Se eu coloco assim, ó, eu havia feito a tarefa, certo? Eu vou perguntar aqui, quem que é o verbo? O verbo é uma locução, havia feito. São dois verbos para uma única ação, então isso é uma locução verbal. O primeiro verbo da locução, é sempre um verbo auxiliar. O segundo verbo é sempre um verbo principal. Beleza? Sempre assim. Qual que é o problema do verbo haver especificamente? O problema do verbo haver é que ele pode ser auxiliar e pode ser principal. Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, o verbo haver é auxiliar. Ele é o primeiro verbo de uma locução. Numa outra locução, quando eu falo assim, ele pode estar em casa. Quem que é o verbo? Pode estar. É uma locução verbal, dois verbos, pode e estar. Pode e estar. O poder, que é o primeiro verbo, é o auxiliar e o estar é o verbo principal. Beleza? Quando que um verbo é principal? Um dos casos eu já dei, né? Aqui vão ser dois casos. Quando ele é o segundo verbo de uma locução. O verbo haver pode estar nessa posição? Pode. Se eu falo assim, pode haver novos casos de corrupção, certo? Vou perguntar quem que é o verbo dessa frase. Pode haver novos casos de corrupção. O verbo é uma locução. Pode haver, tá certo? O pode é o verbo auxiliar e o haver é o verbo principal. Tranquilo? E um verbo é principal também quando ele está sozinho, quando ele não faz parte de uma locução. Então, quando eu falo assim, houve novas denúncias de corrupção, certo? Houve novos casos de violência. Beleza. Quem que é o verbo? Houve. Se o verbo está sozinho numa frase, ele é também um verbo principal. Beleza? Qual que é o problema do verbo haver? O problema do verbo haver é que ele funciona de um jeito quando é verbo auxiliar e ele funciona de outro quando ele é verbo principal, né? Então vamos pegar um exemplo. Quando o verbo haver é verbo auxiliar, se eu coloco assim, eu havia feito a tarefa. O exemplo que eu tinha citado lá. Quando ele é verbo auxiliar, ele é um verbo comum, né? Eu vou perguntar, quem é o verbo dessa frase? Havia feito. Locução verbal, beleza? Vou perguntar, quem havia feito? Ou, aqui é quem, né? Quem havia feito? Né? Que é uma pessoa. Resposta, eu. Sujeito simples. Tranquilo? Sujeito e o verbo está aqui. Nesse caso, tem concordância? Tem. Se no lugar de eu fosse nós, como é que seria? Nós havíamos feito a tarefa. Tranquilo? Ó, sujeito no plural, verbo no plural. Beleza? O nosso problema, vamos avançar aqui, ó. O nosso problema é quando o verbo haver é o verbo principal. O que vai acontecer nesse caso? Aí é o caso que nós estamos tratando de oração sem sujeito. Vamos pegar um exemplo. Se eu digo assim, houve, lembra quando o verbo está sozinho, ele é verbo principal? E se estamos falando especificamente do verbo haver, vai ter esse problema que a gente está apontando aqui. Então, se eu digo, houve um acidente na rodovia. Quem é o verbo? O verbo é houve. Está aqui. Verbo haver apareceu como verbo principal? Sim. O que eu falo sobre o sujeito? Não há sujeito. Professor, tem uma dúvida. E daí? E daí que não há sujeito? Como que isso cai pra gente? Vocês já sabem que em vestibular não cai pra gente classificar sujeito, certo? Como que um assunto como esse cai pra gente? Cai assim. Um erro muito comum que a gente comete. Se no lugar de um acidente, eu tivesse dito 3 acidentes. Qual que é o erro comum das pessoas? O erro comum das pessoas é colocar no lugar de houve, colocar houveram.
não é? Porque a pessoa está tentando fazer uma concordância que do ponto de vista gramatical não existe. Verbo só concorda com o sujeito. Se o sujeito não existe, então o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. O erro das pessoas seria colocar um houveram 3 acidentes. Mas é um erro até justificável, né? A pessoa está tentando fazer uma concordância com um trecho lá, 3 acidentes, que está no plural, só que ele não é o sujeito. Então, houve um acidente, houve 3 acidentes, houve 50 acidentes, certo? Quando a gente fala assim, não haverá aula amanhã, beleza. É muito comum a gente ouvir assim, não haverão aulas de biologia amanhã. Não haverão, tá errado, né? Se o verbo haver é o verbo principal, sempre na terceira pessoa do singular. Esse é um erro muito comum, que a gente comete muito em redação. Por quê? Porque esse verbo é muito bem-vindo em redação, né? Ele tem um grau de formalidade bacana de a gente usar em redação, tá bom? E detalhe, isso pode aparecer também. O que eu falei lá no slide anterior? Que o verbo é principal quando? Quando ele está sozinho ou quando ele é o segundo verbo da locução, certo? Então isso pode aparecer aqui também, ó. Se eu digo assim, pode haver novas denúncias de corrupção, não é? Qual é o erro comum que as pessoas cometem aqui? Colocar esse podem no plural, não é? Como o novas denúncias está no plural, a pessoa pensa, bom, se o novas denúncias está no plural, o pode haver tem que estar no plural também. Então, podem haver, certo? Errado. Qual é o erro aqui? O erro aqui é, quem é o verbo dessa frase? Pode haver. Esse é o verbo. Quem é? Bom, apareceu o verbo haver? Parou, que o caso aí é especial. Aí eu tenho que pensar, o verbo haver é principal ou auxiliar? O verbo haver é principal. Ele é o segundo verbo, olha aqui, de uma locução, né? O pode é o verbo auxiliar. Quando isso acontece, o que eu vou dizer? Não há sujeito. Se eu estou dizendo que não há sujeito, logo esse trecho aqui, novas denúncias, não é o sujeito. Ele é um objeto, um termo que a gente vai falar ainda na aula de hoje. Se não há sujeito, do ponto de vista da concordância, o verbo tem que ficar sempre na terceira pessoa do singular. E aí, como é o verbo haver que manda nessa locução, é ele que tem que ele manda, vale as regras dele, né? Então o verbo poder, por sua vez, tem que ficar no singular, porque ele é só o auxiliar do haver. Tranquilo? Então esse é um ponto muito, muito importante para a gente. Bom, gente, dando continuidade, então, a gente entra num ponto que é o que a gente chama de complementos verbais, beleza? Então, depois de ter falado sobre sujeito, verbais. Depois de ter falado sobre sujeito, a gente então vai encontrar os outros termos que estão ligados ao verbo, certo? Lembrando, o núcleo da análise sintática é sempre o verbo, e para encontrar os termos da análise sintática, eu sempre vou fazendo perguntas ao verbo, tranquilo? A primeira pergunta que a gente fez era quem ou o que antes do verbo para encontrar o sujeito. Agora, a gente vai encontrar um termo sintático chamado objeto. E o que é o objeto? O objeto é um termo também ligado ao verbo, só que ele responde a uma outra pergunta para o verbo. Ele responde à pergunta algo ou alguém, porque assim como o sujeito, o objeto também pode ser uma coisa ou uma pessoa, algo ou alguém, porém, eu vou fazer essa pergunta depois do verbo. Então, vamos pegar um exemplo aqui bem bobinho, depois a gente problematiza, né? Então, se eu pego uma frase assim, escrevemos uma carta ontem. Beleza. Primeiro passo da análise sintática, sempre encontrar o verbo. Então, o verbo aqui, escrevemos. Beleza? Aí eu vou perguntar, quem escreveu? Quem ou o que antes do verbo encontra o sujeito. No nosso caso aqui, o sujeito está oculto. Por que está oculto? Porque eu sei dizer quem é
olhando a desinência. Lembra que o sujeito oculto também pode se chamar sujeito desinencial. Então, é um nós. Por concordância, eu sei que só serve o nós aqui. Então, nós, sujeito oculto. E agora eu vou fazer uma outra pergunta ao verbo, que é essa daqui, ó. Quem escreve, escreve algo. Qual é o algo que nós escrevemos? Uma carta. Então, uma carta é o tal do objeto. Tranquilo? E o verbo está aqui. Beleza? Então, vamos pegar outros exemplos. Bom, eu trouxe aqui um meme, né? Que é o seguinte, tem lá a moça rindo, né, assistindo televisão e rindo, aí um cara fala, por que sua irmã fica rindo das propagandas de remédio? Aí o outro responde, porque o Ministério da Saúde adverte. Pegado, né? Esse é o caso, é um meme baseado numa ambiguidade, é uma ambiguidade muito particular, é uma ambiguidade fonética, certo? Quando a gente for falar de ambiguidade, a gente vai falar sobre esse caso, chamado também de trocadilho. Lembra do trocadilho do carilho, né? Que é um trocadilho que é o seguinte, quando a gente brinca com a semelhança sonora das palavras. Beleza. Eu trouxe aqui então o seguinte, por que sua irmã ri das propagandas de remédio? É a primeira frase, né? Porque o Ministério da Saúde adverte, esse é o sentido que está escrito lá, e aqui é o sentido que a gente conhece, porque o Ministério da Saúde adverte, beleza? Essas três frases aqui vão exemplificar os três pontos que interessam para a gente do ponto de vista de classificação do objeto, tá? Então vamos pegar, eu vou começar pela segunda frase. Ele fala, porque o Ministério da Saúde adverte. Primeiro passo, quem é o verbo? Quem é o verbo? O verbo é diverte. Tá aqui, o verbo divertir, beleza? Segundo passo, e detalhe, se a pergunta do exercício for sobre objeto, você vai primeiro fazer a pergunta do sujeito e só depois a do objeto. Se você pular e for direto para a pergunta do objeto, você tem grandes chances de errar, tá certo? O vestibular sabe os pontos em que a gente erra, então ele faz lá essas pegadinhas, é bem comum. Então, o primeiro passo é encontrar o sujeito. Então, eu vou perguntar, quem diverte? Resposta, o Ministério da Saúde. Tá certo? Sujeito. Tá aqui. Beleza? Tem que marcar concordância, por exemplo, com esse termo. Se fosse o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, advertem. Tranquilo? Segundo passo da análise sintática. Agora é o passo que a gente está tratando. Quem diverte, diverte algo, diverte alguém. Beleza? Quem é o alguém que o Ministério da Saúde diverte? É essa pessoinha que está aqui nesse A, tá certo? Então, esse A é o objeto direto. Esse A é um pronome que está no lugar da minha irmã, não é isso? É como se eu tivesse dito, porque o Ministério da Saúde diverte a minha irmã. Então, quem diverte, diverte alguém, a minha irmã, e se a minha irmã foi substituído pelo A. Se o a minha irmã era o objeto, então agora o A é o objeto, que é o que acontece aqui, tranquilo? Quando um verbo tem objeto, esse é um caso, certo? A gente diz, eu chamei aqui de objeto direto, mas depois eu vou explicar por que é direto. Quando o verbo tem objeto, a gente chama de verbo transitivo. O ponto é, quando eu fiz a pergunta do algo ou do alguém, esse caso aqui, ó, foi necessário alguma palavra para ligar o verbo divertir e o alguém? Não. Então eu tenho um verbo transitivo direto. O que isso quer dizer? Ele se liga diretamente ao objeto dele. Então, ó, quem diverte, diverte alguém. Beleza? Guarda essa informação que eu vou comparar com o caso de cima agora. Então, o caso de cima diz assim, por que sua irmã ri das propagandas de remédio? Primeiro passo, quem é o verbo? O verbo aqui é ri. Beleza? Aí, depois eu vou fazer a pergunta do sujeito. Quem ri? Resposta, sua irmã. Opa, sua irmã, sujeito. Beleza? Veja que o sujeito é o sua irmã e é com ele que o verbo marca a concordância. Beleza? Quem ri, ri. Faça a pergunta do algo ou alguém.
Quem ri, ri de algo ou de alguém. Dá para fazer a pergunta do objeto? Dá. Tem a resposta a essa pergunta na frase? Tem, ó. Qual que é o algo de que ela ri? Das propagandas, vou colocar a setinha aqui, ó, de remédio. Então, esse das propagandas de remédio é o tal do objeto. Porém, esse objeto aqui é indireto. Por que que ele é indireto? E o de baixo aqui era direto. Veja que a pergunta é a mesma, beleza? Porém, aqui eu marquei indireto e aqui direto. Por que indireto? Porque para o verbo rir, quando eu fiz a pergunta do algo ou do alguém, foi necessário usar uma preposição. Nesse caso aqui, a preposição de. Sempre que for necessário colocar uma preposição entre o verbo e o algo ou alguém, estamos falando de um, vou fazer a setinha aqui, ó, verbo transitivo indireto. Beleza? É só fazer o teste. Então, por exemplo, se eu uso o verbo acreditar, quem acredita, acredita em alguém. Dá para usar o objeto? Dá, só que eu preciso usar o em. Então, é um verbo transitivo indireto. Quando eu falo quem escreve, escreve algo. Veja que eu não precisei colocar preposição nenhuma, foi o algo direto. Tranquilo? Sem nenhuma preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. E o objeto que ele tem vai ser direto. Se o verbo é VTI, o objeto vai ser sempre um OI. Essas duas coisas sempre caminham juntas. Tranquilo? E o terceiro caso? No terceiro caso, olha o que eu tenho. Porque o Ministério da Saúde adverte, que é o sentido lá da frase original. Quem é o verbo? Adverte. Beleza? Quem adverte? O Ministério da Saúde. Então, isso daqui é o sujeito. Quem adverte, adverte algo. Dá para fazer essa pergunta? Dá. Quem adverte, adverte alguém. Dá para fazer? Dá. O problema é, na própria frase não está dito quem é esse algo, quem é esse alguém. Então, apesar de ser possível fazer essa pergunta para o verbo advertir, eu não tenho a resposta. Consequentemente, esse é um verbo intransitivo. O que significa dizer que um verbo é intransitivo? É um verbo que não tem objeto. Verbo transitivo tem objeto. Intransitivo não tem objeto. Quando ele é transitivo, tem aquelas duas possibilidades. Vamos fazer aqui então. O verbo pode ser VTD, pode ser VTI ou pode ser VI, verbo intransitivo. Esse daqui, sem objeto, isso quer dizer, eu faço a pergunta do objeto, algo ou alguém depois do verbo e não tenho resposta. Aqui, com objeto, mas sem preposição. E aqui, com objeto, e esse objeto necessariamente com preposição. Tranquilo? Isso daqui é o básico do que a gente precisa saber sobre transitividade verbal. Beleza? Vamos avançar. Então, eu trouxe aqui um outro meme com uma outra situação que a gente vai comentar, que é essa daqui. O cara fala, em casa somos muito unidos. Aí tem uma mensagem do WhatsApp, o pai falando, me manda teu nome completo. Bom, o pai não sabe, né? O nome completo. Bom, vamos pegar essa frase, me manda, acho que dá para a gente fazer direto aqui, né? Me manda teu nome completo. Beleza. Primeiro passo da análise sintática, verbo. Tá aqui, manda. Beleza? Detalhe importantíssimo. Este verbo está no modo imperativo, concorda? Modo imperativo é aquele que indica uma ordem. Isso aqui é uma ordem, me manda teu nome completo. Detalhe importante, quando a gente usa verbo no modo imperativo, o sujeito fica oculto. Isso é uma convenção do português, né? Quando a gente dá uma ordem, a gente não coloca o sujeito, a gente já põe o verbo direto. Vocês concordam? Então a gente já fala assim, faça os exercícios. Quem vai fazer? Não coloquei o sujeito, porque o sujeito está subentendido. A mesma coisa aqui, ó. Me manda teu nome completo. Quem vai mandar? Sujeito oculto. Beleza? Sim? Agora vamos para a pergunta do objeto. Quem manda, manda algo. E nesse caso em especial, e por isso que eu coloquei esse meme aqui, esse é um verbo que admite duas respostas. Então, quem manda duas perguntas, perdão. Quem manda algo,
a alguém. Lembra desse caso? Então, olha bem, qual que é o algo que eu estou pedindo para você mandar? O algo que eu estou pedindo para você mandar é teu nome completo. Então, se ele responde a essa pergunta aqui, sem preposição, não é isso? Ó, algo sem preposição antes, então esse teu nome completo é o objeto direto. Beleza? Então, isso daqui é o OD. Agora, quem manda algo a alguém. E essa segunda pergunta necessariamente precisa de preposição. Quem é o alguém para quem você vai mandar o teu nome completo? É o me. Que nesse caso aqui é um pronome que está retomando o pai, certo? Então, esse me é o objeto indireto. Ué, professor, pode isso? Ter os dois, VTD, ter o OD e o OI? Pode. E aí, como que esse verbo vai se chamar? Verbo transitivo direto e indireto. VTDI. Lembra disso lá na escola? Beleza? Vou pegar um outro exemplo aqui em cima. Esquece isso daqui. Um exemplo que a gente usou quando eu estava falando de sujeito. Então, essa frase aqui, ó. Desejo a todas as inimigas. Lembra desse? Desejo a todas as inimigas vida longa. Beleza. Opa, esse inimigas ficou estranho aqui. Ok. Primeiro passo da análise sintática, encontrar o verbo, sempre. Então, a gente fez aqui, ó. Desejo é o verbo. Depois, vou procurar o sujeito, que é a pergunta quem ou o que antes do verbo. Nesse caso aqui, o mais conveniente é quem. Quem deseja? Pela desinência do verbo, eu sei que é um eu. Vocês concordam? Sujeito oculto. Beleza. Quem deseja, deseja algo. Essa segunda pergunta para achar o objeto. Não é? Quem deseja, deseja algo. E mais, objeto direto, porque não há nenhuma preposição aqui ligando o verbo ao algo da pergunta. Né? Então, qual é o algo que eu desejo? Vida longa. Vida longa é, portanto, o OD. Sim? Mas este verbo aqui admite uma segunda pergunta, assim como o verbo mandar aqui embaixo. Então, quem deseja, deseja algo a alguém. E essa segunda pergunta, necessariamente com preposição. Olha ela aqui, ó. A quem eu desejo? A todas as inimigas. Então, esse a todas as inimigas, objeto indireto. Então, este verbo desejo, ele é transitivo, ele tem objeto, só que ele tem os dois. Então, ele é VTDI. Tranquilo? O segredo é fazer as perguntas. Não se esqueçam disso. Tá claro? Pessoal, tá entendido? Então, essa primeira parte da transitividade, né? Então, um verbo é transitivo quando tem objeto, é intransitivo quando não tem. Quando ele tem objeto, a gente tem duas possibilidades, né? Esse objeto vir com preposição ou vir sem preposição, certo? E aí ele pode ser, então, um objeto direto, um objeto indireto. O verbo é a mesma coisa, transitivo direto, transitivo indireto. E a gente viu esse último caso em que o verbo tem os dois objetos. Ele é VTDI, transitivo direto e indireto. Ele vai ter os dois objetos. Tranquilo? Bom, eu queria chamar a atenção de vocês agora para um ponto que nós já abordamos na aula. Essa tabelinha que está aqui do lado, a gente colocou na lousa quando a gente falou sobre pronomes. E eu tinha dito para vocês que esse assunto voltaria quando a gente falasse de sintaxe, porque o assunto não estava esgotado. A gente precisaria falar de outros tópicos para chegar nesse problema aqui que é muito importante para a gente, certo? Vocês se lembram que a gente falou então de pronomes pessoais, que são esses daqui. Os pronomes pessoais dividem em dois tipos: pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Qual que é a diferença entre eles? Por que eu tenho essa divisão entre pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo? A diferença é, pronomes do caso reto só podem ocupar a posição de sujeito. Pronomes do caso oblíquo, que é essa coluna, segunda coluna, só pode ocupar a posição de objeto. Beleza? Bom, por isso que eu falo assim, peraí, deixa eu pensar um exemplo. Por isso que eu falo, eu o presenteei. Beleza? Agora, se for o contrário, ele
me presenteou. Veja que teve uma inversão de pronomes, né? Então, eu é sujeito, o outro tá aqui, ó, pronome do caso oblíquo, tá aqui, o presenteei. Se for o contrário, ele, pronome do caso reto, porque é sujeito, me, pronome do caso oblíquo, presenteou. Se eu fizer as perguntas de sujeito do objeto, a gente vai entender por que tem essa alternância. Então, no primeiro caso, eu o presenteei. Quem presenteou? Eu, sujeito. Quem presenteia, presenteia alguém. Quem é esse alguém? É alguém que está representado no pronome o. É alguém que eu não sei quem é, provavelmente o texto já disse antes, né? Que é alguém do sexo masculino e singular. Né? A única informação que eu tenho quando eu uso esse o é que é alguém do sexo masculino e singular. Beleza? Se for o contrário, ele me presenteou. Vou perguntar, quem presenteou? Ele, sujeito. Por isso o pronome do caso reto. Quem presenteia, presenteia alguém. Quem é o alguém que foi presenteado? Me. Por que eu usei me e não eu? Porque eu preciso do pronome do caso oblíquo, porque a posição sintática é de objeto. Beleza? Então, basicamente é isso daqui, ó. Pronome do caso reto só pode ocupar a posição do sujeito, o pronome do caso oblíquo só pode ocupar a posição de objeto. Beleza? E aí, se vocês se lembram quando a gente falou sobre isso lá, quando estávamos tratando de pronome, a gente falou o me eu uso quando não tem preposição, sem preposição, e o mim quando eu uso quando tem alguma preposição. Então eu falo assim, ele me presenteou. Eu poderia ter dito, ele comprou um presente para mim. Continua sendo objeto, só que agora com esse para. Então a presença desse para, que é uma preposição, me obriga a usar mim. Beleza? Então sempre assim, com preposição o me, sem preposição o me, com preposição o mim. Com preposição o ti, sem preposição o te. Beleza? O nosso problema vai acontecer aqui na terceira pessoa. Na terceira pessoa eu tenho um monte de opções. Perceba, eu tenho o se, o si, o a e o lhe. O nosso problema maior vai estar aqui, ó. Quando que eu uso esses daqui? E a mesma coisa vale para o plural, né? Quando que eu vou usar o, a, os e as? Quando que eu vou usar lhe ou lhes? Então, regrinha básica importantíssima para a gente é o seguinte: pronomes o, a e os seus plurais, a gente só usa na posição de objeto direto, beleza? E o lhe e o seu plural, né, o lhes, a gente só usa na posição de objeto indireto. Beleza? Esse é um assunto importantíssimo para a gente. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma frase como essa: eu dei chocolates para minha mãe. Depois eu vou pegar um outro exemplo. Quem que é o verbo aqui? E isso daqui é um ponto que eu quero comentar na aula interativa, hein? Peraí que eu perdi a... Quem é o verbo aqui? O verbo é dei, certo? Aí eu vou perguntar pelo sujeito. Quem deu? Pode falar aí, gente. Tá de boas aqui. Quem deu? Eu. Eu é o sujeito. Tranquilo? Quem dá, dá algo a alguém. Se eu tiver a resposta a essas perguntas aqui, algo e alguém, eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto, certo? Um VTDI. Então, qual que foi o algo que eu dei? Chocolates. Chocolates, portanto, é o OD. A alguém ou para alguém. O que importa é que essa segunda pergunta
Bom, gente, é o seguinte, deixa eu fazer um alerta aqui antes de a gente passar para o próximo ponto, que é o seguinte: existem alguns casos particulares sobre essa questão da transitividade, sobre essa questão dos pronomes, que eu quero chamar a atenção de vocês na aula interativa. Então, assim, o que a gente está falando aqui não é todo o assunto. Tem coisa que eu vou falar lá na aula interativa. Na aula interativa não está reservada só para a gente fazer exercício, tá? São coisas que são desenvolvimentos desse ponto que a gente chegou aqui na aula em vídeo, tá bom? Mas para a gente terminar, o último ponto que eu queria levantar com vocês é esse daqui, a questão dos adjuntos adverbiais. Não se preocupe com esse nome, a gente vai falar sobre ele, mas é uma coisa muito simples. Trouxe um exemplo aqui, ó. Durante o carnaval, ocorreram vários acidentes em rodovias federais devido ao consumo de álcool. Qualquer pergunta que seja feita, qualquer pergunta de análise sintática que seja feita para a gente tem que começar pelo mesmo lugar, que é quem é o verbo. O verbo é ocorreram. Beleza? Aí eu vou perguntar, quem ocorreu? É uma pergunta meio estranha, né? Mas talvez seja mais conveniente, o que ocorreu? E essa pergunta, lembrem-se, quem ou o que antes do verbo para encontrar sujeito. O que ocorreu? Vários acidentes. Então, vários acidentes, beleza, é o sujeito. Tranquilo? Vários acidentes, ocorreram algo? Faz sentido isso? Não, né? Vários acidentes, ocorreram alguém? Faz sentido? Poderia ser, vários acidentes ocorreram com alguém. Aí eu teria um objeto indireto. Mas eu tenho, quando eu procuro aqui na frase, vários acidentes ocorreram com alguém. Tem aqui com quem ocorreu? Não. Então, este verbo, nessa frase, do jeito que a frase está formulada, é um verbo intransitivo. Ou seja, ele não tem objeto. Tranquilo? Aí você fala, professor, mas tem um monte de coisa aí ainda. Tem aí, por exemplo, durante o carnaval. Tem, beleza. Tem isso daqui, ó, em rodovias federais. E tem isso daqui, ó, devido ao consumo de álcool. Tudo isso daqui, sim, está ligado ao verbo. Só que são perguntas diferentes. Então, eu vou perguntar assim, ocorreram quando? Não é isso? E aí, quando eu faço essa pergunta, ocorreram quando? Eu tenho a resposta na frase, durante o carnaval. Então, atentem como eu vou dizer agora, qualquer pergunta que eu faça ao verbo que não seja quem ou o que para achar sujeito, algo, alguém para achar objeto, é para achar adjunto adverbial. Qualquer pergunta. Aí você fala, ué, professor, mas aí eu posso fazer um monte de perguntas? Sim, por isso que existe um monte de tipos de adjuntos adverbiais. Por exemplo, se a pergunta for quando, aqui a resposta é durante o carnaval, então isso daqui é um adjunto adverbial de tempo. Tranquilo? É a mesma coisa que um advérbio, só que a gente, na análise sintática, no lugar de chamar de advérbio, chama de adjunto adverbial. No outro caso aqui, eu perguntei, ocorreram onde? Tem a resposta a esse onde na frase? Tem, em rodovias federais. Adjunto adverbial, só que agora de lugar, beleza? E eu tenho até uma terceira pergunta. Ocorreram por quê? Tem a resposta a esse porquê? Tem, devido ao consumo de álcool. Então, isso é um adjunto adverbial de causa. Tranquilo? Todas as perguntas que eu fizer, se não sendo a do sujeito, não sendo a do objeto, é para achar adjunto adverbial. Pode ser quando, onde, porquê, como, e por aí vai. Tranquilo? Esse é o conceito de adjunto adverbial. Vamos avançar aqui então para a gente já ir encerrando. Trouxe um caso aqui da maneira como esse assunto cai para a gente em vestibular, que é uma ambiguidade. Então tem lá uma placa que está escrito: não atendemos sem camisa. Entendem a ambiguidade? Quando cai exercício de ambiguidade para a gente, geralmente o vestibular pede primeiro para a gente explicar a diferença de sentido e depois ver qual é o mecanismo gramatical que gerou essa ambiguidade, certo? Vocês conseguem enxergar? Não atendemos pessoas que estejam sem camisa ou não atendemos enquanto nós estamos sem camisa, beleza? Vamos lá.
Vou pegar o primeiro caso, que é o caso que ele pretendeu, né? Se eu quero entender daquele jeito, né? Nós não atendemos pessoas que estejam sem camisa, olha como é que fica a análise sintática dessa frase. Atendemos é o verbo, beleza? Vou perguntar, quem não atende? Quem é um nós. Ele só está oculto aqui, não é isso? Ó, pela terminação do verbo eu sei que é um nós. Quem não atende, não atende alguém. Quem é o alguém que nós não atendemos? Pessoas que estão sem camisa. Para entender, para ter esse entendimento, eu tenho que entender esse sem camisa como objeto direto. E o verbo é transitivo direto. E o não, professor? O não é o tal do adjunto adverbial de negação. Tranquilo? Não é um advérbio de negação, a gente só muda o nome na análise sintática, chama de adjunto adverbial. Tranquilo? Se for o outro sentido, no sentido de nós não atendemos sem camisa, enquanto nós estamos sem camisa, olha o que acontece. Atendemos, opa, deixa eu fazer de outra cor. Atendemos é o verbo. Vou perguntar, quem não atende? O sujeito continua sendo nós, tranquilo? Só que agora eu vou fazer a pergunta, não atendemos alguém. Quem não atende alguém. Só que se eu disser que o sem camisa é o alguém que nós não atendemos, eu estou voltando para a interpretação de cima. Então eu não estou dizendo nessa versão quem é que nós não atendemos. O sem camisa, olha bem, é um adjunto adverbial de modo. Por quê? Porque a pergunta que eu faria aqui é, não atendemos como? Como que nós não atendemos? Sem camisa, enquanto nós estamos sem camisa. Beleza? Então, na outra interpretação, por isso que a frase é ambígua, do jeito que a frase está formulada, eu não sei dizer se o sem camisa é o objeto direto ou é adjunto adverbial de modo. Se ele for adjunto adverbial de modo, concordam que essa frase não tem objeto? Consequentemente, esse verbo passa a ser um verbo intransitivo, diferente aqui do caso de cima, em que ele era transitivo direto. Tranquilo? Deu para entender essa ideia? Beleza? Gente, insisto, na aula interativa eu vou pegar alguns outros casos, eu vou fazer os exercícios do poliedro, mas vou chamar a atenção de alguns casos que eu não comentei aqui, que senão o vídeo ia se estender muito. Então, não é... essas duas aulas, em vídeo e a interativa, elas são complementares, tá bom? Beleza? Então, até daqui a pouquinho na aula interativa. Um beijão para todo mundo.